A cena descrita em detalhes pelas fontes da reportagem permitem concluir que o advogado do Master, na verdade, sempre foi não a mulher, mas o ministro Moraes. Foi revelado em primeira mão pelo portal Metrópolis hoje. Se você foi ao banheiro, corta o rabicó do símio, já passa um papel higiênico, que presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Se você esqueceu de curtir, curta agora, porque essa revelação exclusiva do portal Metrópolis, se nós vivêssemos em um país sério, Nossa Senhora. se nós vivêssemos em uma democracia, se nós vivêssemos em uma república que tem vergonha na cara, o Alexandre de Moraes já não era mais ministro do STF. Presta atenção. Em primeira mão, nossos colegas Andresa Matais e André Schauders revelaram hoje, aqui no portal Metrópolis, que o ministro Alexandre de Moraes, nosso Mussolini da Moca, esteve na mansão do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lá em Brasília, pelo menos 2 vezes. Em uma dessas 2 oportunidades, em um final de semana do primeiro semestre do ano passado, 2025, Alexandre de Moraes, nosso Mussolini da Moca, a minha mãe falando para não chamar de Mussolini da Moca, vou! Então, em uma dessas oportunidades, né, o Mussolini da Moca, também conhecido como Alexandre de Moraes, lá na residência do Vorcaro, ele foi apresentado ao então presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa. Paulo Henrique Costa, então presidente do BSB, que foi à casa do banqueiro. Por quê? O banqueiro ligou para ele, o banqueiro Vorcaro ligou para o presidente do BRB e falou assim, vem aqui, aspas, o homem está aqui. O homem está lá em casa. Aí ele foi. Naquele momento, o Master, ele buscava no BRB a sua tábua de salvação para evitar fechar as portas. Durante o encontro, Moraes e o então presidente do BRB, Paulo Henrique, trocaram impressões sobre o assunto. A compra do Master pelo BRB. 4 pessoas testemunharam presencialmente esse encontro. E segundo os relatos obtidos pelo portal Metrópolis, quem circulava ali pela residência do Vorcaro já sabia que o Banco Master tinha contratado o escritório de advocacia, aspas, da mulher do Moraes. Só ninguém sabia que era por 129 milhões. A cena descrita em detalhes pelas fontes da reportagem permitem concluir que o advogado do Master, na verdade, sempre foi não a mulher, mas o ministro Moraes. A compra do Master pelo BRB chegou a ser anunciada, mas acabou barrada pelo Banco Central diante da constatação de inconsistências nos ativos do Master e de suspeitas
sobre as transações de vendas de carteiras feitas ao BRB. Essa foi a segunda ocasião em que Moraes foi visto na mansão de Vorcar. Na primeira, um ano antes, né, em 2024, Moraes estava lá, fumando charuto, ó. Fumando charuto e degustando vinhos caros e raros avaliados em dezenas de milhares de reais, enquanto acompanhava o resultado da eleição norte-americana que no dia 6 de novembro de 2024 elegeu Donald Trump para o seu segundo mandato presidencial. O Metrópolis informou o ministro Alexandre de Moraes ontem, segunda-feira, dia 26, sobre o teor desta reportagem e perguntou se Moraes queria comentar. Ele não respondeu. Já Vorcaro e Paulo Henrique, ex-CEO do BRB, também foram procurados por Metrópolis e disseram que não iriam comentar o assunto. Essa revelação escandalosa vem dias após o Senado ter recebido o primeiro pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes em razão do caso do Banco Master. O pedido foi protocolado por um cidadão e aponta como motivo o contrato do escritório da esposa de Moraes, a Viviane Bart, a Mussolina da Moca, com o Master no valor de 129 milhões. O autor do pedido também cita uma reportagem publicada pela coluna da Andresa Matais, aqui no Metrópolis, em setembro. Reportagem que revelou que o casal Moraes adquiriu uma mansão em Brasília pelo valor de 12 milhões de reais. Ao final do requerimento, o autor sustenta que a conduta de Moraes configura conflito de interesses grave e manifesta violação ao dever de decoro e moralidade, além de enriquecimento ilícito através de familiar. Em que pese o fator Davi Alcolumbre, a enterrar qualquer esperança republicana de justiça e honestidade, vivêssemos nós em uma democracia minimamente séria, vivêssemos nós sob o império da lei e não sob imperadores da lei, o pedido de impeachment, com as mais recentes revelações aqui do portal Metrópolis, torna-se imperioso e incontestável. Afinal, a lei brasileira estabelece que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal alterar o voto por interesses escusos, proferir decisão quando suspeito na causa, exercer atividade político-partidária, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo e proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. Cláudio Caivano, no quesito crime de responsabilidade, no quesito ele merece impeachment, o Moraes já bingou de cartela cheia, né? Olha, sem combinar de novo, escrevi a mesma coisa, ó, se fosse uma alternativa, uma pergunta com alternativa, a gente podia pôr todas as anteriores, porque tem presentes, nesse caso do Alexandre de Moraes, todos os quesitos, né, ou requisitos para um possível pedido de impeachment e para o seu processamento. Agora, infelizmente, como você também anunciou no começo, nós não vivemos num país sério. E, infelizmente, a democracia ela foi cooptada, raptada, consumida por esses que diziam defender a democracia. E olha só o que eu vou dizer, né, Pavinato? Como diria o doutor Lincoln, né, do Gil Brother Away. O doutor Gil Brother Away, essa democracia leite com pera foi estrupada. Eu não conheço isso. Realmente não conheço. Isso demonstra duas coisas que eu anotei aqui. Primeira, a soberba, né?
de uma pessoa que está agindo como se não tivesse e não devesse satisfação a absolutamente ninguém, que ninguém teria coragem de revelar algo que ele está fazendo no submundo. A gente tem dito isso aqui e dá para reiterar. Isso é comportamento mafioso. Se encontrando na calada da noite para degustar bebidas etílicas caríssimas, raras, provavelmente charutos cubanos, caríssimos também. E, para finalizar, essa soberba só é possível, e só foi possível porque foi ele mesmo que começou todo esse movimento, a partir do 8 de janeiro. Toda essa cortina de fumaça foi suficiente para solapar a oposição de tal sorte que ele não era vigiado. É aquela história que a gente sempre repete aqui, Pavinato. Quem é que vigia ou vigia? O vigia ficou sem vigia. E pôde promover todo esse tipo de sortilégios que, a priori, pelo que parece, lhe causam muito prazer. É coisa de psicopata mesmo, que não está nem aí para a nação onde ele se encontra. Bom, o seguinte, a Zuma está pedindo para eu olhar a mensagem. Vamos olhar a mensagem que está aqui. Vem bomba. Vamos ver, né? A mensagem. Por favor. Pessoal, aqui, mensagem da direção do Metrópolis. Mensagem da direção do Metrópolis. A matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Mas esta é a nota quem escreveu? Da Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus. A secretaria, é a da Secretaria de Comunicação. E agora? E agora, hein? Em quem acreditar? Ah, claro, né, Pavinato? Na Secretaria de Comunicação do STF. Você chegou a ver a matéria, João Belucci? Cheguei, Pave. Desculpa o atraso, eu estava um trânsito imagina, danado. Trânsito é trânsito. Mas o que acontece? Ainda que não tenha acontecido a reunião, outros elementos por si só já seriam mais do que suficientes. O que me parece um pouco é que esse establishment, esse estamento, chegou no limite com relação à atuação desses players do Supremo Tribunal Federal, seja o Toffoli, seja o Alexandre de Moraes, seja até o Gilmar Mendes, que é uma espécie de diretor ali do Supremo Tribunal Federal, diretor informal, e está querendo dar um freio de arrumação, mas não me parece que esses elementos sairão assim ou recuarão numa boa. Então agora o Supremo solta essa nota falando, não teve essa reunião, é falso. A gente, por jornalistas que somos, entendemos que há o sigilo da fonte, né, e que até que se prove o contrário, a gente vai aguardar. Agora, o Supremo, com essa nota, dobra a aposta. Porque se surgirem elementos fotográficos, enfim, o Waze, né, porque toda hora quebra o sigilo de todo mundo aí, do Waze, do Uber, do LinkedIn. Será que acessou o LinkedIn? Eles não estão com o celular do Vorcaro? Então, pode acessar. O Vorcaro entrou em contato com Paulo Henrique ou Pedro Henrique? Paulo Henrique, né, do BRB. Então do BRB. Deve ter lá a ligação no celular dele, né? Se chamou Uber, né? Vai estar lá registrado Uber, apesar que acho que eles não costumam usar o Uber, né? Nem o Uber Black. Mas enfim, se tiver esses elementos ali, que a Polícia Federal tem tido muita facilidade, né, para descobrir esses elementos, né? A movimentação, a geolocalização. Então, assim, vamos aguardar, mas independente isso é verdade, disso, né? Cadê a geolocalização? Exatamente, né? Ele coloca. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda
que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.